Não, eu tinha pedido para conferir se vocês tinham tido acesso à gravação que eu deixei para vocês na aula passada. Eu deixei a gravação da aula. Eu queria saber se algum de vocês tinha faltado e tinha tido acesso àquela gravação. Mas eu acredito que todos vocês estavam na aula passada, né? Mas Fabiana e Danúbia conferiram e dá para ver direitinho lá, tá? Vamos torcer que essa gravação também dê certo. Vamos lá, na aula passada a gente viu os parâmetros de texto. A Patrícia assistiu a aula gravada, foi? Ah, que bom. Ok. Então, gente, na aula passada nós vimos os parâmetros de textualidade 1. A gente analisou o texto, né? O texto, a materialidade do texto, o observável, o empírico, e a gente viu que para que um emaranhado de palavras seja processado pelo leitor por nós como um texto, ele precisa de certos parâmetros, né? Entre eles, coesão, coerência, intertextualidade, aceitabilidade, informatividade, todos aqueles parâmetros que a gente viu na aula passada, né? Então, para um texto ser um texto, para que ele seja compreendido, ele precisa desses parâmetros, né? E são parâmetros importantes para a gente ensinar para os nossos alunos, né? São parâmetros importantes, tanto na leitura, mas também na produção textual, né? Na aula de hoje, nós vamos seguir com parâmetros de textualidade também, outros parâmetros, tá, gente? Também visando o texto. O que eu acho interessante dessa aula da semana 5, parâmetros de textualidade 2, é que embora toda aula a gente fale sobre o papel do professor, como que a gente pode ensinar, o que, que a gente deve fazer, né? A gente pincela isso. Eu acredito que nessa aula eles falam mais, eles trazem mais soluções para as nossas indagações como professores, né? Como ensinar o gênero textual, como ensinar parâmetros de textualidade, né? E aí, gente, por muito tempo e ainda hoje, os professores eles ensinavam produção, leitura e produção de texto a partir dos tipos de texto, das sequências tipológicas. Eu vou perguntar para vocês se vocês sabem quais são os tipos de texto. Vocês podem colocar para mim, ou vocês podem ligar o microfone ou colocar aí no chat. Quais são os tipos de texto ou as sequências tipológicas? Narrativo, Muito injuntivo, bem. descritivo. Tem mais dois, tem? Diga aí, vocês. É o narrativo, Sim. descritivo, injuntivo, informativo. Tem outros, se não me engano, são 5, né? Tatiana colocou aí expositivo. Muito bem, gente. Por muito tempo, os professores eles focavam na narração, descrição e dissertação, tá? Só nesses três aqui, que são critérios formais, tá? E tem os critérios também funcionais, que é o texto literário, o texto informativo, né? Como colocou Hans Miller aí. Então, por muito tempo, isso daí, o foco do ensino eram esses tipos textuais, né? Mas, como vocês vão ver lá no texto, esses tipos textuais, essas sequências tipológicas, elas não dão conta de todos os aspectos enunciativos e discursivos que a gente precisa para compreender um texto e para produzir um texto, certo? Esses aspectos enunciativos e discursivos são justamente aqueles aspectos que a gente tem discutido até aqui, que levam em consideração contexto sociocultural, histórico, sócio-interativo, né? Então, se o professor ele foca só nesses tipos textuais, ele não está levando em consideração todo esse contexto sócio-interativo, tá, gente?
Esses três são os tradicionais que eu falei para vocês, mas vocês já trouxeram outros, né? Já que vocês já trouxeram outros, eu vou mostrar para vocês as sequências tipológicas na forma que Broncar colocou para a gente lá ainda em 1999. Ele dividiu essas sequências aí que vocês vão ver lá no texto de vocês, tá? Vocês vão ver mais na frente no texto. A sequência narrativa, que estrutura-se em 5 fases típicas: a situação inicial, a complicação, a ação, a resolução e a situação final. A sequência descritiva, que estrutura-se em 3 fases: ancoragem, aspectualização e relacionamento. A sequência argumentativa, que estrutura-se em 4 fases: premissa, apresentação de argumentos, apresentação de contra-argumentos e a fase de conclusão ou de nova fase. A sequência explicativa, que estrutura-se em 4 fases: constatação inicial, problematização, resolução e conclusão, avaliação. A sequência dialogal, que estrutura-se em 3 fases gerais: abertura, transacional e encerramento. Embora Broncar, que é o autor que colocou essas sequências para a gente, proponha uma estrutura típica para a sequência dialogal, correspondente à dinâmica existente entre um diálogo conversacional, para o autor, o caráter dialógico é constitutivo da linguagem e perpassa todas as sequências. Então, para ele, a sequência dialogal perpassa todas as outras. E a sequência injuntiva, que acho que vocês também citaram aí, né? Que segue as regras da sequência descritiva, mas apresenta algumas particularidades, uma vez que, segundo Broncar, são sustentadas por um objetivo próprio ou autônomo. O agente produtor visa fazer agir o destinatário de um certo modo ou numa determinada direção. Pronto. Então, existem essas sequências que quem colocou para a gente foi o Broncar, certo? Agora vem a parte mais interessante. Os autores Schnully e Dawes, em 2004, eles tiveram uma ideia. Porque, gente, o que eu falei para vocês, dar aula só sobre as sequências, sobre os tipos de texto, as sequências tipológicas, os tipos de texto, dar aula sobre isso, focando nisso, deixa de lado todo aquele contexto discursivo e enunciativo que eu falei para vocês, né? O que é que a gente utiliza na sala de aula que traz todo esse contexto social, das práticas sociais? O que é que a gente trabalha na sala de aula? Hoje em dia, os professores já mudaram, né? Não trabalham mais focando, claro que alguns trabalham, mas a gente que está se especializando, a gente sabe que não devemos trabalhar a partir dos tipos de texto. Nós devemos trabalhar a partir de outra coisa. E essa outra coisa engloba todos os aspectos enunciativos, discursivos, engloba o contexto sociocultural, o contexto socio-interativo, é uma prática social. O que é isso que a gente traz para a sala de aula? Vocês podem dizer para mim? Os professores hoje, para trabalhar leitura e produção textual, eles usam o quê? É alguma coisa textual. É bem fácil, vocês estão achando que é difícil. Qual é a função? O que é que representa a função social? Fabiana está indo, está chegando lá. Muito bem, Fabrícia, é isso mesmo. Os gêneros textuais, né? Então, aquela ideia, antigamente o professor era orientado em sua formação para trabalhar os textos a partir das escolhas discursivas, ou seja, dos tipos de texto. É uma narração, então vamos escrever uma narração. É uma dissertação? Como é que se descreve uma dissertação? Então, a gente focava, como professor, historicamente falando, nós focávamos nos tipos de texto. E depois a gente disse, não, vamos ensinar a produção textual e leitura também a partir dos gêneros textuais, porque os gêneros textuais, eles trazem todo esse contexto interacionista, sociocultural, o contexto dos discursos que circulam nas sociedades, a prática social. Então, os gêneros trazem tudo isso, certo? Mas, como é que a gente...
a gente precisa focar nos gêneros, mas a gente também precisa ensinar as sequências, né? Os tipos de texto. Nós também precisamos ensinar essa parte daí. Como é que a gente faz para ensinar os gêneros e as escolhas discursivas dentro desses gêneros? Como é que a gente faz para ensinar essas duas coisas juntas? Aí, gente, esses autores, vocês vão ver lá no texto, Schnuller e Dawes, eles propuseram em 2004, baseados nessas sequências aí de Broncar, eles propuseram algo que eles chamaram de agrupamento de gêneros. Agrupamento de gêneros, tá, gente? Eles agruparam os gêneros de acordo com algumas... que tem algumas características, sejam tipológicas ou sociais, em comum, tá? E a gente vai praticar isso agora. Eu vou mostrar para vocês... Eu vou mostrando para vocês algumas coisas e eu quero que vocês me digam qual é o gênero textual que eu estou mostrando para vocês, tá? Vocês estão vendo? Sim, professora. Obrigada por falar no microfone, porque eu não vejo quando eu pergunto. Eu vou deixar só um pouquinho, tá, gente? Era uma vez uma garotinha que sempre usava um pequeno chapéu vermelho. Por isso, todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Querido, você sabe que a sua vovozinha está doente. Você não gostaria de ir até a casa dela e levar esta cesta com chás e biscoitos que eu preparei? Claro, mamãe, será um prazer. Chapeuzinho Vermelho chegou em uma clareira repleta de flores. Elas eram das mais diferentes cores. Já sei, vou fazer um buquê de flores para a vovó, ela vai adorar. De repente, um grande lobo mal apareceu. Professor, Oi. é porque tá com duas vozes. Eu acho que a senhora tá com duas telas. Acho que tem outro microfone ligado, alguma coisa. Eu acho que é o microfone que está ligado dela. Ah, desculpa, gente. Vamos... Chapeuzinho Vermelho ficou com tanto medo ao vê-lo em sua frente que deixou cair o cesto que carregava. Mas onde você está indo, minha pequena? Na casa da minha vovozinha. Ela mora do outro lado da floresta, em uma pequena casa amarela. Ela não se sente muito bem, então eu levo chás e biscoitos. Ah, verdade? Gente, embora meu microfone tenha atrapalhado um pouquinho, mas deu para vocês verem, né? Me digam aí qual é esse gênero textual. Um conto? Um conto, né? Um conto de fadas. Conto. Muito bem. Vocês estão vendo aí o slide de novo? Esse aqui, gente, Machado de Assis, Uns Braços. Esse daqui, vocês provavelmente já leram, né? Eu vou ler só um pedaço dele, rapidinho. Inácio ia comendo devagarinho, não ousando levantar os olhos do prato, nem para colocá-los onde eles estavam no momento em que o terrível Borges o descompôs. Verdade é que seria agora muito arriscado. Nunca ele pôs os olhos nos braços de Dona Severina, que se não esquecesse de si e de tudo. Também a culpa era antes de Dona Severina em trazê-los assim, nus, constantemente. E blá, 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 blá. É um conto, vocês já colocaram aí, né? É um conto, é diferente esse conto, né, gente? De Machado de Assis, que todos nós já lemos. Muito, muito, muito bom, um clássico aqui. Esse daqui, gente, é o quê?
Vocês estão me ouvindo? Seria uma poesia? Um poema? É um romance, gente. Se vocês não conhecem, Gabriel Garcia Marques foi um escritor colombiano, tá? O título do livro, o romance, como Jailson colocou, em português é O Amor nos Tempos de Cólera, tá? É um livro muito bonito. Ele é assim, ó. Eu não vou saber quantas páginas, mas ele é grossinho assim. Eu tenho ele, só não sei onde tá. E é um romance, tá? Vou anotar para depois ler. Anote, O Amor nos Tempos do Cólera. E 100 Anos de Solidão também é maravilhoso. Também já li, gosto muito. Beleza. Agora vamos para esse daqui. Vou ler para vocês me falam aí qual é o gênero. A mulher pergunta para o marido: amor, qual o seu plano para a Semana Santa? O homem responde: o mesmo de Jesus, sumir na sexta e reaparecer no domingo. Aí o abestado do marido resolve perguntar para a esposa: e os seus planos, querida? A esposa responde: o mesmo que Judas, trair. Que mulher ignorante, não sabe nem brincar. Esse daqui é o quê, gente? Tem comédia. É o que isso aí? É uma piada. Muito bem. É uma piada. Agora eu vou perguntar para vocês. O que é que vocês acham que a piada, o romance, o conto de fadas, o que é que vocês acham que eles têm em comum? Embora sejam gêneros diferentes, vocês conseguem enxergar alguma coisa em comum? Me digam aí, podem ligar o microfone, pode colocar no chat. A narrativa, a Tainara colocou. Vocês concordam, gente? Sim. Vamos ver aqui. Esses autores que eu falei para vocês, o Schnulis e o Dawes, em 2004, eles propuseram os agrupamentos de gênero, como eu disse a vocês, de acordo com domínios sociais de comunicação. Então, todos esses que eu mostrei para vocês e muitos outros que eu trouxe só alguns exemplos, eles são cultura literária ficcional, tá? Então, nos domínios sociais de comunicação, na nossa sociedade, esses gêneros textuais, eles são percebidos, processados como cultura literária ficcional, certo? Os aspectos tipológicos, como... quem foi que colocou? Desculpa. Como Tainara colocou muito bem, é o narrar, tá? A narração. O narrar é o aspecto tipológico que está presente tanto na piada, quanto no conto, quanto no romance, certo? E a capacidade de linguagem dominante é a mímese. Inclusive, nessa aula, quando vocês forem ler, eles vão trazer uma definição de mímese de Aristóteles, né? Que é a recriação, a imitação de ação através da criação de intriga no domínio do verossímil, do que é possível, do crível, do que a gente pode acreditar, tá? Então, cada gênero desse, ele é um gênero diferente, né? Tem intenção comunicativa diferente, né? Situacionalidades diferentes, parâmetros de textualização diferentes, mas tem algumas coisas em comum. Tem alguns parâmetros de textualidade em comum, né? Como é o caso, por exemplo, da narração. Eles estão classificados como cultura literária, ficcional, e a capacidade de linguagem dominante da pessoa que produz isso é essa capacidade da mímese, né? Certo? Agora eu vou mostrar outros para vocês. Vou pedindo para que vocês me digam qual é, novamente, os gêneros textuais. E no final eu vou perguntar o que é que eles têm em comum. Esse aqui, gente, é a associação Ponto Cultural, mais de 2 décadas de trabalhos sociais. Inconformada com a situação de vulnerabilidade social, deixa eu aumentar aqui.
de muitas crianças que residem em comunidades da nossa regional oeste, a pedagoga Patrícia Coimbra criou em agosto de 98 a Associação Ponto Cultural. O objetivo era reduzir o número de crianças expostas a diversos riscos sociais e aí por diante. Qual é esse gênero, gente? Notícia. Tudo bem. Podemos chamar também de reportagem, né? Notícia, reportagem. Muito bem, vamos seguir. Próximo. Esse aqui, gente. Informações cadastrais. Nome, data de nascimento, endereço e telefone. Formação acadêmica, graduação, área de atuação, funções e cargos exercidos, técnico, diretor, assessor e tem as datas. Isso daqui é o que, gente? Currículo. Muito bem. É um currículo. Muito certinho. Vamos lá. Esse aqui. Vinícius de Moraes, 1913 a 1980. Poeta significativo da segunda geração modernista. Foi também compositor muito popular, um dos fundadores na década de 50 da Bossa Nova. Integrou o grupo de poetas religiosos nas décadas de 1930 e 1940. Biografia. Tudo bem, gente? Tainara, Maria Bárbara, Ramon, biografia. Muito bem. Claro que é uma mini biografia, né? Mas não deixa de ser. Tudo certo. Vamos seguir. Mulher recebe um diagnóstico de doença, porém busca refúgio na oração e vivencia um grande milagre. Leia no blog. Essa é a chamada, né, para esse gênero, que eu quero ver se vocês sabem. Você vai ler. A Tainara colocou notícia. Não é notícia, tá, gente? Apesar que parece tem a chamada da notícia, né? Mas o que a gente vai ler no blog é uma descrição do quê? Veja que ela tá assim, ó. Com as duas mãos juntinhas. Como se tivesse fazendo uma oração, talvez. Religião. Gente, esse tipo de gênero aí, ele é predominantemente, eu diria, oral. Quando você vai na igreja, às vezes, algumas pessoas têm a oportunidade de ir lá na frente e contar algo que aconteceu, algum milagre. O que é isso? Muito bem, Jaine, Fabiana, é um testemunho. Muito bem. Então, aqui nós temos o gênero textual, que eu acredito que ele é predominantemente oral, o testemunho, mas também escrito, né? As pessoas escrevem também. Muito bem. Aqui, gente, não dá para ler, não. Mas é aquele negócio que a gente... é pessoal, que nós escrevemos e que ninguém lê. O que é isso aqui? Diário. Muito bem. Diário, tá? Vamos ler esse. Iniciei a aula com questionamentos sobre o que é figura geométrica. O que são sólidos geométricos? Quais as diferenças entre figuras planas e sólidas geométricas? Em seguida, entreguei uma folha mimeografada com as figuras planas e os sólidos geométricos para que eles pintassem. Terminada a pintura, fomos realizar um passeio pela escola, a fim de identificá-los no meio social. Assim que retornamos para a sala de aula, pedi a eles que desenhassem alguns dos objetos que representassem as figuras geométricas. Para a próxima aula, foi pedido a eles que trouxessem as figuras planas e os sólidos geométricos. Deixa eu ver se vocês já colocaram aí. Relatório. Podemos chamar de relatório. Podemos chamar de outra coisa também, gente, que é algo que a gente, dentro da nossa
da academia a gente faz bastante também. Ela está descrevendo o quê? Uma aula, provavelmente professora de matemática, né? Ela está descrevendo o que ela fez lá. Então, é um relatório, como Tainara colocou. Mas a gente chama de relato de experiência, tá, gente? Relato de experiência. Vocês já se depararam com esse gênero textual, relato de experiência? A gente escreve... É um gênero textual pertencente à academia, tá? Relato de experiência. Às vezes você publica um trabalho ou até apresenta um trabalho no congresso. Olha aí, Jaime já fez no PIBID. Relatório ou memorial. Também é chamado relatório ou memorial, né, Tainara? O relato de experiência. É um relatório ou memorial, né? Isso faz parte de um memorial. Exatamente. Muito bem. O que é que vocês acham que tem em comum entre o relatório, relato de experiência, o memorial, o diário, o testemunho, a biografia, o currículo, a reportagem? Vocês acreditam que existe alguma coisa em comum aí? Informar, descrição, Joelma colocou descrever, Jacilene colocou informar. Algum outro palpite? Vamos ver. Vamos ver o que foi que esses autores colocaram. Os domínios sociais de comunicação, todos esses aí são documentação e memorização das ações humanas. E por isso também que vocês colocaram o nome memorial, né? A documentação e memorização das ações humanas, tá? Esses gêneros textuais e muitos outros, certo? Os aspectos tipológicos, vocês já colocaram aí de cara, o relatório, relatar, né? Então, tanto na biografia, quanto no testemunho, quanto no relato de experiência, quanto ali na reportagem, quanto no currículo, todos eles têm relato, tá, gente? Então, relatar é o aspecto tipológico, tá? É o tipo do texto, é a sequência tipológica, relatar. E a capacidade de linguagem dominante é a representação pelo discurso de experiências vividas, situadas no tempo. Então, se você quer trabalhar com seu aluno, a representação pelo discurso, seja oral, seja escrito, de experiências que eles viveram, sei lá, você quer praticar utilizando o passado, né? Você pode usar vários gêneros textuais para isso, né? Porque vários gêneros, tanto esses que eu mostrei quanto vários outros, você pode praticar essa capacidade aí de representar as experiências vividas, certo? Através do relato dessa documentação. E aí pode ser um relato, pode ser um gênero textual biografia, né? Pode trabalhar testemunhos, os alunos passaram por alguma coisa que eles gostariam de relatar. Porque assim, gente, quando a gente trabalha, eu vou conversar com vocês mais para frente um pouquinho sobre isso, quando a gente trabalha gênero textual, a gente tem que ter muito cuidado também. Porque, às vezes, o aluno, ele não está preparado para produzir todo e qualquer gênero textual, né? Então, às vezes, o aluno, ele tem uma história para contar, um testemunho para contar muito bonito, e o outro não tem, não lembra de nada que aconteceu na vida dele. Então, se você traz um agrupamento, como ele chama, né? Uma série de gêneros textuais que trabalham essas mesmas capacidades de linguagem, esses mesmos aspectos tipológicos, né, predominantes, lembrando, gente, que os aspectos tipológicos de cada gênero textual não é só um, não. Então, um gênero textual, por exemplo, o romance. No romance, existe a narração, como vocês muito bem colocaram, mas existe descrição, existe relato, existe muitas coisas. A narração é o predominante, certo?
Então, predominantemente, nesses gêneros que eu mostrei para vocês, o aspecto tipológico é relatar. Então, vocês podem trabalhar com seus alunos a capacidade de relatar, do relato, a capacidade de representar pelo seu discurso as experiências que eles viveram a partir de diferentes gêneros textuais, tá? Podemos seguir? Vocês entenderam? Podemos seguir, né? Ótimo, ok. Vou mostrar para vocês isso aqui agora. Vou ter que sair aqui. Deixa eu tirar meu microfone. Aparentemente simples. A autoria é certa. O próprio Fernando sempre confessou e se apresentou espontaneamente na delegacia de polícia. Concordo talvez com 99% ou talvez 100% do que a doutora Aline disse. O que eu não concordo é com o que ela não disse. O que eu não concordo, que é o meu dever aqui hoje, que é expor para os senhores uma via transversal, um caminho diferente, um caminho que não é inventado por mim, um caminho que a legislação processual penal, um caminho que a legislação penal brasileira estabelece e permite como isso. Algumas premissas. Primeiro ponto. O caso de hoje traz uma legítima defesa própria e pura. Vocês conseguiram escutar? Deu para escutar, gente? Tô vendo aqui. Pronto. Assim, por esse trechinho, por todo esse contexto que vocês estão vendo aí, qual é o gênero textual aí? A argumentação é o tipo de texto, é a sequência tipológica. Certo, Fabiana? Mas uma audiência, a Tainara colocou, é um discurso, né? Numa audiência, temos aqui o advogado fazendo o seu discurso de defesa, tá, gente? Então, é um discurso dentro da advocacia, ok? Um discurso jurídico, né? Um discurso jurídico. Deixa eu voltar para o nosso slide. Eu acho que quando eu estou gravando no outro programa, o computador fica mais lento, sabe? Essa aula está sendo gravada, professora? Está sendo gravada, e por isso que eu acredito que ele fica mais lento. O computador para compartilhar, ó, eu já compartilhei, ele vai bem devagarzinho. Mas é porque está sendo gravada. Aí eu acho que fica pesado o computador, eu acho, né? Bem, esse daí a gente já viu, né? O discurso lá de defesa. Esse daqui, gente, vou ler para vocês, vocês me digam o que vocês acham que é. Viver mais e melhor. A tecnologia está aí, cada vez mais presente e mais influente em nossas vidas. Celulares, computadores de mão, notebooks, aviões e mais uma infinidade de avanços que surgem a cada dia. Torna a nossa existência muito mais prática e confortável. O problema é que não se pode ter tudo. Temos o celular e perdemos por causa dele boa parte de nossa privacidade. Colocamos nossa vida inteira nos nossos computadores de mão e enlouquecemos quando eles quebram ou são roubados. Andamos para lá e para cá com os nossos moderníssimos notebooks e com isso trabalhamos mais do que nunca e abreviamos nossos momentos de lazer. Vocês conseguem detectar qual é esse gênero, gente? Artigo de opinião. Muito bem, Argemiro.
É um artigo de opinião sobre essas tecnologias, né? Muito bem, então nós vimos até agora o discurso de defesa, um artigo de opinião. Vamos ver o próximo. Vamos ler junto esse daqui. Prefeitura do Recife. Nós falamos, deixa eu aumentar aqui. Nós falamos da Escola Municipal Cristiano Cordeiro. Nós pedimos que o senhor coloque uma rampa para os alunos deficientes da nossa escola e para os idosos que têm a mesma dificuldade para subir as escadas e para ir para a nossa biblioteca e a sala de vídeo. É dever de vocês colocar uma rampa na nossa escola, porque os deficientes têm os mesmos direitos de fazer as mesmas atividades escolares que todas as crianças da nossa escola. Agradeço pela colaboração, primeiro ano, segundo ciclo. Isso aqui é o que, gente? Uma carta, um requerimento, né? Uma carta de quê? Uma carta de solicitação, né? Que seria um requerimento, uma carta... É uma carta, gente. Uma carta de reclamação, uma carta de solicitação, tá? Uma carta que talvez os alunos, né? Porque tem ali primeiro ano, os alunos da escola municipal. Vocês lembram daquele exemplo que eu dei daquela professora que para trabalhar o gênero textual carta, ela reuniu os alunos e fizeram uma carta para os vereadores solicitando que eles abrissem a sala de informática da escola. Essa carta foi parar lá no governo federal e eles receberam a resposta do governo federal e foi muito, muito interessante. Então, é uma carta, tá, gente? Ok, é uma carta, vamos dizer que é uma carta de reclamação, uma carta de solicitação, tá? Essa daqui, gente. Aguardado há algum tempo, Coringa chega com muitas filas e sessões lotadas nos cinemas. Mas não espere ver um filme de super-herói tradicional, nada de ficção, muita realidade numa cidade sem regras, com um povo transgressor e censura de 16 anos. Todd Phillips, o diretor, nos apresenta um filme tenso, com trilha sonora, ora em violoncelo, dissonante, ora em música pura. Aí mais pro final ele vai falando assim que o Coringa é perturbador, comovente, fantástico, o melhor trabalho de Joaquim Fênix, não é sorumbático somente, mas é um prêmio para nós espectadores. Isso aqui é o que, gente? Crítica cinematográfica, Jailson colocou. Resenha de filme, muito bem, Patrine. Muito bem, Jailson, Patrine. É uma resenha crítica sobre o filme, né? Muito bem, isso mesmo, estão certos. Vamos seguir. Então, nós vimos até agora uma carta, um artigo de opinião, uma defesa no júri, uma carta de reclamação, solicitação. Vimos aqui uma resenha, né? O que é isso aqui? Guia. Aqui. Vou tirar meu microfone para não atrapalhar. De conservação do mesmo, perspectivando-o como um legado cultural e agente formador da cultura nacional. A verdade é que o Museu Nacional, por exemplo, recentemente foi incendiado graças a desmandos republicanos, foi construído pelo Império. A monarquia quer preservar a cultura porque isso seria preservar ela mesma. O sétimo ponto que eu trago é o ponto da proximidade de Dom Pedro ao povo era maior do que os presidentes atuais. Fala-se que a monarquia é antipopular, snob, etc. Mas o fato é que Dom Pedro II recebia em seu palácio qualquer um, entre qualquer um mesmo, independente da roupa adequada, sapato ou aparência. Numa república você vai ter todos os seus direitos
garantidos como é hoje na Constituição Brasileira de 1988. Além disso, eu gostaria de falar que a popularidade, o que pode ser falado também é que Pedro era um governante popular, porém, a popularidade não depende do modo de governo, ainda a popularidade do governante não depende do modo de governo. A ideia é exatamente que existiam sim valores republicanos desde aquela época e até hoje, permeando a nossa sociedade. Pessoal, isso daqui, vocês entenderam, vocês conseguiram ouvir? O primeiro garoto, ele estava falando sobre a monarquia, estava falando bem da monarquia, e esse menino aí, ele está refutando, ele está dizendo que não é bem assim, a monarquia não é tão boa. O que é que está acontecendo aí? Qual é o gênero que vocês conseguem identificar a partir desses pequenos trechos que eu mostrei para vocês? Vejam, eles estão falando sobre o mesmo tema, mas com opiniões divergentes. Debate. Muito bem. Tainara e Fabiana colocaram. É um debate, né, gente? Um debate sobre a monarquia. Um defendendo e o outro contra. Tá? Vamos seguir. Gente, o debate, a resenha crítica, a carta de reclamação de solicitação, o artigo de opinião, a defesa do advogado, o que é que isso daqui, o que é que eles têm em comum? Opa, já coloquei lá, hein? O que eles têm em comum? O argumento, Joilma colocou. Todo mundo concorda? De acordo com os autores, os domínios sociais de comunicação são a discussão de problemas sociais controversos. Então, tanto o artigo de opinião, quanto a resenha crítica, quanto a solicitação, né, a carta de solicitação, a carta de reclamação, quanto o debate, é uma discussão de problemas sociais, são discussões de problemas sociais controversos, né? O aspecto tipológico, como o Joilma muito bem colocou, é o argumentar, tá? E a capacidade de linguagem dominante é a sustentação, a refutação, a negociação de tomadas de posição. Gente, esse daqui, essa capacidade de linguagem, para mim, pessoalmente, é uma das capacidades talvez mais necessárias, assim, levando em conta nossa cultura hoje, né, nossa sociedade, como ela se coloca, a quantidade de informações que a gente tem, a quantidade de fake news, a cultura do cancelamento, né, isso daí é bem perigoso. Inclusive existem jovens que se suicidam porque são cancelados na internet ou nos seus grupos sociais, né. Então, nós como professores, trazer para os nossos alunos essa capacidade de utilizar a linguagem para discordar, né, mas de maneira saudável, né, colocar os alunos para debater um tema, mostrar para os alunos que a gente vive num mundo com pessoas diferentes, com contextos sociais, status, culturas diferentes e que nós pensamos diferentes. A gente pode defender nossas ideias, né? E a gente pode discutir com outra pessoa que tem uma ideia diferente. É bom, faz bem, né? Faz bem para a sociedade. Faz bem dentro da ciência. A gente tem que debater, né? Toda vez que quando a ciência ela é consensual, ela não é ciência, né? A ciência ela precisa ser refutada o tempo inteiro. Então, é um exercício de linguagem muito interessante, até para a cidadania, né? Não sei se vocês concordam, mas eu acho bem interessante a gente trabalhar isso com os nossos alunos, né? Dizer para eles que eles podem sim ter opiniões diversas e eles ensinar para eles, de certa forma, essa capacidade de eles utilizarem a linguagem para defender suas ideias, para sustentar suas ideias, para refutar a ideia do outro, mas tudo com respeito, certo?
Ok, vamos passar para os outros gêneros textuais. Temos aqui, esse daqui, vocês acham que é o quê? Só de olhar assim, vocês conseguem me dizer? Palestra. Muito bem. Gente, só de ver esse homem aí com esse microfone na frente de um grupão, né, de pessoas, ele provavelmente está mostrando algum slide, né? Parece uma palestra. Muito bem. Esse daqui, gente, já está dizendo, vou nem perguntar, enciclopédia. Enciclopédia Ilustrada das Plantas e Flores. Eu não sei se vocês têm na casa de vocês ainda enciclopédias, mas eu nem sei se eu tenho aqui, mas meu pai tinha bastante. Quando eu era nova, a gente não existia internet, né? Então, nossa pesquisa para estudar, para fazer as tarefas de casa, eram com esses livros aí. Não sei se vocês também passaram por isso, né? Mas eu passei bastante. Esse daqui, gente, é o quê? Livro didático. Maria Bárbara, Patrine, Fabiana Sonali, Tainara colocaram livro didático. Muito bem. Vamos seguir. Não, vamos ficar nesses três. Coloquei esses 3 exemplos, tem outros lá no material de vocês. Palestra, enciclopédia e livro didático. Tem o que em comum, gente? Vocês conseguem me dizer? Explicação, Joelma colocou. Muito bem. O que mais que vocês acham que tem? Ensinam, né, Fabiana? Muito bem. Tem conteúdos, Tainara colocou. Muito bem. Vamos ver o que foi que eles colocaram, como que eles organizaram, né? Eles organizaram assim, ó. Nos domínios sociais de comunicação, esses 3 aí, tanto a palestra quanto a enciclopédia, quanto os livros didáticos e outros mais, eles têm essa transmissão e construção de saberes, tá? Que é o que vocês colocaram aí. Transmissão e construção de saberes. O aspecto tipológico é a exposição, expor, né? Então, numa palestra, o cara tá lá fazendo uma exposição das suas ideias, está expondo. A enciclopédia também e o livro didático, tá? A capacidade de linguagem dominante é a apresentação textual de diferentes formas de saberes, certo? Então, essa capacidade também é muito interessante, né? Porque, assim, o seu aluno, por exemplo, ele vai apresentar um seminário. Então, como é que ele utiliza a sua própria linguagem, né? Como que ele faz para utilizar a sua linguagem e apresentar esse seminário, o trabalho, né? Esse saber, como é que ele apresenta esse saber? Então, é uma capacidade de linguagem, né? Que nós devemos ter e que nós devemos passar para os nossos alunos. Então, essa exposição, você trabalhar com o aspecto tipológico da exposição, você consegue trabalhar com diferentes gêneros, e não somente gêneros escritos, né? Como a gente está vendo, é gênero oral, é gênero escrito, tá? Esses daqui, gente, água aromatizada, ingredientes, água, laranja, gengibre, canela em pau, hortelã, gelo, modo de preparo. Corte a laranja, receita, Tainara colocou, rale o gengibre, misture todos os ingredientes. Deve ser uma delícia isso daí, hein? Eu vou fazer, inclusive. É uma receita, muito bem, gente. Uma receita de uma água aromatizada, que é a água que fica com gostinho da laranja, do gengibre, né? Deixa descansar por 1 hora. Depois está pronta para beber. Muito bem. Esse daqui, gente. Vocês já jogaram o jogo da vida? É um jogo que a gente jogava bastante. Ah, nunca jogaram. Aqui tem, ó, regras do jogo, como jogar. O jogo da vida vai começar. Instruções. Que é isso daí, hein, gente? Um jogo. As regras do jogo, as instruções de como jogar, né? As regras, Fabiana colocou. Muito bem. Isso mesmo. Manual do jogo, muito bem.
Esse daqui, gente, quem pinta o cabelo sabe o que é isso aqui. Tenho aqui em casa, mas faz tempo que não jogo. Eu nem sei se eu tenho mais. Se eu tiver, mas eu já joguei muito quando era mais nova. Instruções. Muito bem, instruções de como pintar o cabelo, né? Instruções. Nem tinha visto que faltava o S ali. Muito bem. Aqui nós temos Confederação Brasileira de Futebol. Artigo 13. A renda líquida de cada partida será do clube mandante, devendo os descontos sobre a renda bruta ser aplicados de acordo com o disposto do RGC, artigo 72, tal. Em não ocorrendo o recolhimento do desconto relativo ao INSS, tarará. Artigo 15. Opa. Esse daí, gente. Parece até uma lei, né? É um documento, um regimento, são leis, é um regulamento, tá? Um regimento, como o padrinho colocou aí. Lembra um regulamento, é isso mesmo, Fabiana. Muito bem, gente. E por último, aqui nós temos tambor, material. Lata de leite em pó, papel, fantasia, barbante, cola, 2 palitos de churrasco, 2 bolinhas de isopor, fita adesiva, passo a passo. Isso aqui é o quê? Manual de instruções também, né? A gente não pode dizer que é uma receita, porque não é de comida, né? Mas parece uma receita. Manual de instruções. Muito bem, gente, o que é que eles têm em comum? Tanto esse manual aí, quanto as regras do jogo, o regulamento, a receita, essas instruções aqui de como pintar o cabelo, o que é que tem em comum que vocês podem me dizer? São injuntivos, instruções, função. Muito bem, Ramsley, Joilma, Maria Bárbara, Jailson, Joilma, orientações, orientar. Muito bem. Vamos ver como foi que os autores colocaram. Ó, os domínios sociais de comunicação, instrução e prescrições. Aspectos tipológicos, descrever ações. Capacidade de linguagem dominante, regulação mútua de comportamentos, tá? Então, são instruções, prescrições, são textos injuntivos, né? Como vocês bem colocaram. E os aspectos tipológicos é a descrição de ações, tá? Muito bem. Então, gente, esses daí foram como eles, a partir das sequências tipológicas de Broncar, como eles dividiram, eles fizeram esses agrupamentos de gêneros, tá? E eles colocaram aqui uma coisa bem interessante que eu quero ler para vocês. Devido à grande diversidade e flexibilidade dos gêneros, a noção de agrupamento, ou seja, agrupar os gêneros que têm sequências tipológicas em comum, né? Que têm capacidade de linguagem em comum, permite um melhor acompanhamento dos progressos e avanços no domínio das operações de linguagem que entram na composição de cada gênero. O professor pode exercitar as estruturas linguístico-discursivas típicas a cada sequência, sem que se perca a dimensão funcional, histórica e comunicativa dos gêneros. Então, o professor ele pode trabalhar essas estruturas linguístico-discursivas, ou seja, as sequências, né, tipológicas. O professor pode trabalhar os tipos de texto, né? Mas, a partir dos gêneros, e trabalhando esses gêneros agrupados, ele faz um trabalho, ele consegue acompanhar, né, o processo de aprendizado dos alunos de forma mais efetiva. Aí, gente, deixa eu ver se vocês viram. Quando vocês forem ler o material de vocês, vocês vão ver que vai ter uma lista, tá? Obrigada, Hansley. Mas eu queria conversar uma coisa com vocês. Lembre-se que, importante, a sequência tipológica, ela é a predominante. Não significa que um gênero textual tem uma sequência tipológica. Vocês já sabem que é diferente. O gênero é diferente do tipo de texto, né? Da sequência tipológica. Aí vocês já entenderam que é diferente.
mas não significa que um gênero tem um tipo de texto. Não, o mesmo gênero ele pode ter diferentes sequências tipológicas, como eu dei o exemplo para vocês. O romance ele é predominantemente narrativo, mas ele pode muito bem ter descrição, ele pode ter argumento, ele pode ter um monte de coisa lá dentro, mas o predominante é a narração, certo? Tá, dito isso, que todos os gêneros eles podem ter mais de uma sequência tipológica, geralmente tem. Os gêneros, eles são mutáveis, os gêneros, eles são seres vivos, eles vão acompanhando a sociedade, né? Então, como a gente estava comentando, as cartas, elas estão como se fossem sumindo as cartas, né? Menos pessoas estão escrevendo cartas, principalmente cartas pessoais. Mas o gênero textual que não existia há pouco tempo, o e-mail, o meme, eles estão surgindo de acordo com as tecnologias que estão surgindo na sociedade. Então, nós temos o gênero textual, por isso que a gente diz que o gênero é uma prática social, porque ele acompanha o que acontece na sociedade. Mas, devemos sempre considerar a sequência tipológica predominante. É o que eles, nesse material, a gente pode considerar as outras também, né? Quando a gente está dando, por exemplo, se você lê um poema ou você lê um conto com o seu aluno, você pode destacar, olha, gente, aqui você está vendo nessa parte do conto que ele está descrevendo esse ambiente, ou tem alguma parte do conto em que você consegue perceber bastante uma sequência tipológica injuntiva, eu não sei. Você pode mostrar para o seu aluno, mas predominantemente nós temos a narração, né? Então, para não confundir a cabeça do aluno, inclusive, gente, uma coisa importante, eu não gosto nem de conversar com o aluno, falar sequência tipológica, gênero textual, eu mal uso esses termos com os alunos, não, porque vocês têm que entender que nós somos especialistas da língua, nós somos profissionais, professores de português. O que a gente quer desenvolver no aluno é a capacidade de usar o seu discurso, usar um gênero textual, fazer escolha discursiva, né? Ele ser capaz de argumentar, ser capaz de narrar, ser capaz de descrever. A gente quer trabalhar isso no aluno, a gente não quer ensinar para ele o que é sequência tipológica. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso daí, os termos teóricos, a gente não precisa trazer para o aluno, na minha opinião. Termo teórico. A gente precisa, a partir dos termos teóricos, dos conceitos teóricos que a gente sabe como professor, a gente precisa dar uma aula que faça com que esse aluno consiga produzir textos, compreender textos. Agora, em relação à produção e compreensão de texto, outra coisa importante que eu queria falar com vocês, né? Que aí esses autores, eles trazem esse agrupamento de gênero como uma forma pedagógica, né, didática, inclusive eles falam lá, didática, pedagógica, psicológica, social, é uma forma de você, como professor, conseguir trabalhar tanto a sequência tipológica, né, essas escolhas discursivas, seja na escrita ou na fala, e, ao mesmo tempo, trabalhar os gêneros textuais. Então, eles trazem esses agrupamentos de gêneros. E, nesses agrupamentos, vocês vão ver listas enormes. Não enormes, não, mas vocês vão ver listas muito maiores do que essa que eu trouxe para vocês. Muitos exemplos de gênero. Na minha opinião, a gente, como professor, não precisa ensinar para o nosso aluno. A gente pode mostrar para os nossos alunos uma variedade enorme de gêneros. Mas produzir um gênero, na minha opinião, não tem necessidade de um aluno produzir uma bula de remédio, certo? Uma bula de remédio, os gêneros textuais não são práticas sociais? Existe uma infinidade de gêneros textuais que eu nunca produzi. Eu sou doutora em linguística e eu nunca produzi certos gêneros textuais, nem vou produzir. Isso não vai acontecer, certo? Então, assim, para que a gente vai botar o nosso aluno para produzir uma bula de remédio? Então, o que eu peço para vocês como professores é que quando vocês entrem na sala de aula, vocês olhem para os seus alunos, para a idade deles, onde eles moram, o contexto socio-interacionista, cultural todinho ao redor, você apresente o gênero que você quiser apresentar, mas na hora de fazer o seu aluno produzir esse gênero, pense na relevância. Pense se seu aluno, na vida dele, ele vai precisar realmente produzir aquele gênero.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, eu trouxe gênero aqui para vocês, regra de instrução de como pintar o cabelo, certo? Então, você tem gêneros maravilhosos para a gente trabalhar todas essas sequências tipológicas. Então, dê uma olhadinha nesses agrupamentos de gêneros, vejam os gêneros que fazem sentido, que seu aluno realmente vai precisar para desenvolver a capacidade dele linguístico-discursiva na sociedade, como um cidadão, né, que atua na sociedade. Qual é o gênero? Quais são os gêneros? E são muitos que esse aluno vai se beneficiar aprendendo a produzir o gênero. Não estou dizendo que você não pode mostrar, não, você pode mostrar vários gêneros, mas produzir o gênero, vocês tenham cuidado para não colocar o aluno de vocês com 10 anos de idade para estar escrevendo currículo, né? Então, vocês têm que fazer essa reflexão. O que é que meu aluno precisa hoje? O que é que ele precisa para a vida dele? O que é que ele precisa produzir, tá? Então, eu queria deixar essa reflexão no final aqui para vocês. Vocês vão fazer a atividade, ela vai ficar até terça-feira, da mesma forma até terça-feira de 23h55, tá? Se vocês estiverem com alguma dúvida, vocês podem falar comigo agora ou mandar mensagem para mim lá. Eu sou muito boa, não, com a tecnologia, mas eu tento responder vocês, tá? Vocês entenderam bem a aula? Vocês conseguiram perceber a diferença entre gêneros textuais e sequências tipológicas? E vocês entenderam que os autores fizeram esses agrupamentos de gêneros que têm características em comum? Vocês entenderam isso? Ficou de boa tudo. Entenderam? Sim. Sim. Vocês querem perguntar alguma coisa? Porque senão a gente já passou 7 minutos do nosso horário. Sim, foi tudo muito claro. Tranquilo. Eu estou gravando essa aula, tá, gente? Se vocês quiserem revisar alguma coisa, vocês podem assistir, passar um pouquinho, sem perguntas no momento, ok. E se, por acaso, mesmo você reassistindo a aula, você não entender, você pode falar comigo, tá? Sintam-se à vontade para mandar mensagem para mim. Ok? Antes de sair, me deem tchau aí para eu ver quem tá participando, quem tá acordado. Muito obrigada, Fabiana. Para você também. Tchau, tchau, Jailson, Maria Bárbara, Beatriz, Tainara, Tatiane, Patrine, Fabrícia, Hansmiller, Danúbia, Joilma, Jaine, Maria Bárbara, Jusicleide, boa noite, tchau. Fabiana, lembre da água para nós. Isso é verdade, viu? Aqui, ó. Adorei a aula. Obrigada, Tainara. Danúbia. Então, até terça-feira. Terça-feira no mesmo horário. Tchau.